Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Tô passando aqui para deixar um vídeo da missa de ontem, para você ver a pregação do Evangelho, né? Ontem foi tão corrido, mas eu quero que você veja todo o símbolo da missa, como a missa estava bonita, teve batizado, e eu quero parabenizar o Padre Zé Antônio, nossa, pela humildade, pelo acolhimento da senhora que perdeu o marido, pelos visitantes, pelos aniversariantes, até aniversário de casamento, pelo batizado lindíssimo, Padre Zé Antônio, que Deus o abençoe. Muito, muito mesmo. É o nosso pároco da cidade de Vassouras, da igreja Nossa Senhora da Conceição. Aliás, ele é o padre da cidade inteira, né? Porque Vassouras tem dois padres, né? O Padre Zé Antônio, que é o padre oficial, e o Padre Geraldo, que é um padre já idoso, e que já está aqui ó, em Vassouras um tempão, o Padre Zé Antônio. Ele é nosso, o Padre Geraldo também é uma bênção. Então, eu quero agradecer, né? E quero dizer para vocês, quando você vir a Vassouras, aos domingos tem a missa às 10h30. Venha na Matriz, é no centro da cidade. Beijo no coração de vocês. Ficam com Deus. Bom dia, gente. Domingo, né? Hoje é dia do Senhor. É dia de você reservar para você ir à missa. Tô aí, ó, precisando emagrecer 4 quilos que engordei. Mas tô aí na missa feliz da vida. Porque é dia do meu Senhor. É dia de eu tomar a minha comunhão. Celebrar tudo que é de bom. Porque semana sem missa é semana sem graça, é semana sem bênção. E como uma católica praticante, eu não gosto de faltar a minha missa. E hoje é dia, vou eu comer a casca de bala. Eu com a minha alma gêmea, a minha irmã. A gente tá sempre junta. E tô aí na missa. Um bom e abençoado domingo para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, gente. E vão à missa. Você conhece esse lugarzinho aqui? E essa luzinha acesa? Quem é católico conhece. Ali é Jesus que se transformou em pão para nos alimentar. Como é bom, como é bondoso esse nosso Deus. E hoje eu estou na missa, daqui a pouco vai começar a missa. Mas antes de começar a missa eu vim adorar aquele único que tem que ser adorado, aquele que a gente rende glórias e louvores a Ele, aquele que é o nosso verdadeiro amigo, aquele que nunca nos abandona, que nos aceita como nós somos e aos poucos Ele vai nos corrigindo, vai com amor e carinho e vai nos colocando certo na presença dEle. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nunca visto me enviou, sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer tua os teus padres, como minha vida. A partir desta palavra que nós acolhemos em nossos corações, assumindo o propósito de vivenciá-la, que a nossa vida seja pautada na escuta da palavra de Deus e da palavra, da mesa da palavra, nós partiremos para a mesa da Eucaristia. E neste mês das missões, nós devemos sempre recordar que todos somos missionários. Não basta apenas ser discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue o Mestre, mas nós somos discípulos e missionários, porque além do seguimento de Jesus, como discípulos, como missionários, nós queremos que outras pessoas também possam segui-lo. O livro do Eclesiástico, aonde vai falar desta misericórdia de Deus. A prece do humilde atravessa as nuvens, chega até o coração de Deus. Deus é aquele que em vários momentos da história da humanidade e das Sagradas Escrituras revela sempre o seu amor, a sua misericórdia,
e a sua compaixão. Quem clama a Deus, Ele escuta. O Senhor liberta a vida. O Senhor que nos liberta de todas as formas de escravidão, seja o pecado, seja aquilo que nos afasta de Deus e que nos afasta também de nossos irmãos e irmãs, aquilo que nos afasta de nós mesmos, fazendo com que possamos perder até a nossa própria identidade. Então Deus é este Deus que sempre volve o seu olhar para o povo. Nós não estamos sozinhos, Ele está no meio de nós. A segunda leitura de hoje da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo já chegando no final da sua missão, de forma muito simples, muito humilde, ele diz: combati o bom combate, já estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se de mim, aproxima o momento da minha partida. Então ele tem certeza de que cumpriu com alegria e com fidelidade a missão que Deus confiou, sendo para nós um dos maiores missionários, gigante da missão. E os textos que nós ouvimos hoje na Sagrada Escritura, eles nos levam a ter diante de Deus, nos ensina a estar diante de Deus de forma simples e humilde. O discurso que nós ouvimos nas leituras tem aqui o fio condutor da despedida. É uma despedida, a despedida de Jesus. E diante desta despedida, porque Ele está para voltar para a casa do Pai, o que Ele espera de cada um de nós? Por isso é o que nós ouvimos então no Evangelho, na parábola, esta parábola que ouvimos hoje no Evangelho. Temos aqui dois personagens, temos o fariseu e temos o publicano. E aí também nós podemos nos perguntar, podemos nos inserir participando desta Eucaristia, podemos nos inserir diante da cena do Evangelho e perguntar: de que lado eu estou? Como eu faço a minha oração? Como eu me comporto diante de Deus? Será que a minha atitude é essa atitude do fariseu? Ou é uma atitude daquele que reconhece o publicano, que reconhece como pecador? Então esta história revela para nós o fariseu que vai diante de Deus, não para poder abrir o seu coração para a ação da graça divina, mas é alguém que está preocupado em falar das suas qualidades. Ele não conversa com Deus, ele fala do que ele fez, ele fala da sua vida, dos seus feitos, e mais do que isso, ele está preocupado também em falar da vida dos outros, falar da vida alheia. Olha, eu sou um homem bom, de pé ele diz, rezando: ó Deus, eu te agradeço, porque eu sou ótimo, eu sou um homem bom, eu não sou como os outros homens. Os outros são ladrões, são desonestos, são adúlteros, são cobradores de impostos. Eu sou justo porque eu trabalho, sou bom, faço bem e dou o dízimo de toda a minha renda. Então ele, além de falar dos seus feitos, começa a acusar a vida alheia, falta de humildade, autossuficiente, absoluta prepotência. Que desastre para esse fariseu, porque não está aberto à graça de Deus, ele está cheio de si mesmo. E quantas pessoas que ainda hoje nós encontramos assim também, com essas atitudes, se colocam como melhores do que todos, se colocam até num tribunal para julgar até Deus. Deus não devia ter agido assim. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Então, queridos irmãos e irmãs, então nós somos chamados a viver. A nossa vida não deve ser como esta vida do fariseu, cheio de si, que não está preocupado em conversar com Deus, mas falar dos seus feitos e acusar os demais. Que nós não sejamos acusadores,
mas tenhamos esta mesma atitude que teve o cobrador de impostos, que não teve coragem nem de levantar os olhos para o céu, diante de alguém que se aparentava ter tantas virtudes, tantas qualidades. Ele simplesmente disse: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E quem foi justificado? De quem Deus aceitou a justificativa? Quem Deus teve piedade? Deus acolheu e teve piedade daquele simples, daquele humilde, e se coloca diante de Deus, não cheio de si, não na sua autossuficiência, mas alguém aberto à graça e à misericórdia. Reconhece os seus limites, mas abertos à graça e à misericórdia de Deus. Assim também deve ser a nossa. O vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Agora só a Assembleia. Enviai o vosso Espírito Santo. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. O cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Dos corações. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.